a palavra do Senhor nosso Deus. Estamos hoje estudando nesta manhã a condição dos gentios sem Deus. Hoje está sendo comemorado o Dia dos Pais, Eu quero desejar felizes dias para quem é pais, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha prosperar neste domingo feliz, Que seja um dia cheio de felicidade, de realizações para cada pai, Então, mas hoje nós vamos estudar a condição dos gentios sem Deus. Essa condição nós temos que ser bem de perto, que nós passemos por essa condição. E aonde nós usamos a expressão como proverbial, sem Deus, sem paz e sem salvação. Assim vivíamos nós, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas hoje nós vivemos com Deus, com paz e com salvação. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Sabemos que Deus, Ele é bom nesse dia que Ele tem nos dado. Então, amados, eu acredito que essa primeira parte já foi feita aqui, Feita no livro do pastor, esse processo. Vamos aqui para a introdução do nosso comentário. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, ou seja, eles sofreram 5 maneiras que eles foram privados. Primeira privação, estava sem Cristo. Segundo, separado de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, sem Deus no mundo. Então, aqui na nossa introdução, nós conseguimos ver aqui que Israel foi uma nação eleita. Israel foi um povo separado para o Senhor, mas o gentio, ele estava dentro dessa 5 requisitos aqui, ele estava privado. Os gentios, ele não tinha o privilégio que Israel teve. Os gentios era tido para Israel como animal, é tido para Israel como uma espécie de povo amaldiçoado. Um exemplo como o povo de Israel tinha o gentio como animal, Pedro. Nós vamos ver nas escrituras que Pedro estava na oração na casa de um moço por nome de Simão, e aí ele teve uma visão, a qual também Cornélio também teve outra visão. Nós vamos ver que Pedro disse que uns lençóis desciam do céu cheios de animais e quadrúpedes, e a voz dizia assim: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, eu não como o que é imundo. Então, para o Israel, o gentio, ele era tido como animais, sem entendimento, sem raciocínio lógico que é Deus, e era considerado também como imundo. Então, por essa razão, nós vemos aqui que a situação dos gentios, nós vamos estar estudando aqui nesse comentário, o versículo 12 de Efésios capítulo 2,
Diz assim: e naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunhão de Israel, estranho aos concertos da promessa, tendo a esperança, sem Deus no mundo. Então aqui Paulo, ao escrever a igreja de Éfeso, ele deixa bem claro que os gentios, eles sofreram esse 5 tipos de privação, foram privados de estar na presença do Senhor. Mas graças a Deus, que a misericórdia de Deus não alcançou só Israel. O objetivo de Deus era alcançar todo mundo através de Israel. Porém, Israel não entendeu o propósito de Deus. Israel, ele achou que ele era merecedor de ser detentor da glória de Deus, né? E nós vamos ver que em algumas referências da Bíblia, Israel sempre achou que foi merecedor, merecia aquela posição, né? Israel, em várias histórias bíblicas, vamos ver que ele era ingrato. Qual é a diferença de ser grato e qual é a diferença de ser ingrato? A pessoa ingrata acha que o próximo é obrigado a fazer alguma coisa por ele. E a pessoa que é grato agradece por tudo. Obrigado. Reconhece, né? Um exemplo disso, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele chegou no templo com um discípulo, viu um publicano e alguns judeus orando. E um daqueles judeus bateu no peito e disse: ó Senhor, te dou graça, porque eu não sou como esse publicano, porque eu devolvo meu dízimo, eu oferto na tua casa, e bati no peito, como dizendo assim: eu mereço estar aqui. E Jesus Cristo complementa a história dizendo que aquele publicano bateu no peito e disse, não teve coragem de levantar a cabeça, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus Cristo complementou aquela história dizendo: ele saiu justificado. Então, amados, nós estamos debaixo da graça de Cristo, sob a orientação e direção do Espírito Santo de Deus, com a palavra do Senhor. Nós não somos merecedores mais do que ninguém. Em relação ao pecado original, todos têm. Todos nós somos pecadores em Adão, digno do pecado original. Mas em relação à salvação, nós somos pecadores remidos. Nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E Paulo diz que nós fomos comprados não com prata, nem com ouro, mas pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por essa razão, eu não posso bater no peito e achar que sou melhor do que alguém que está vivendo sem Deus, sem Pai, sem salvação, que esteja distante de Deus por alguma questão. Não. O meu dever como servo de Deus, como um cristão, é orar por eles, interceder por eles, para que assim o Espírito Santo possa convencê-los e assim abrir os seus entendimentos, porque a Bíblia diz que o Deus desse século, com Demenus, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a glória de Cristo, que está na palavra de Deus. Então, mas outra referência que eu vejo que Israel achava que era merecedor dos poderes de Deus, ou da graça de Deus, Jesus Cristo ia passando em certas regiões e aldeias, aí 10 leprosos se aproximou deles, de Cristo, e gritou: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, eles pararam de longe, porque a lei levítica dizia
que o leproso tinha que ficar fora do arraial de Israel. Eles tinham que estar separados dos demais povos para que os demais não fossem contaminados com a lepra. E a lepra na época não tinha cura, que hoje é conhecido como leucemia. Não tinha cura para a lepra naquela época, era só Deus e acabou. Se ele quisesse fazer um milagre, ele fazia. Senão, muitos morriam naquela situação. E então, quando eles se aproximaram de Cristo, Jesus disse: só ide ao sacerdote e apresentaram-os a ele. E quando eles foram, aqueles 10, 9 era judeu e tinha um samaritano no meio. E aí, quando eles iam na estrada, o samaritano percebeu que já estava curado, não viu mais lepra e voltou para trás. Tinha 10 seguindo viagem. O samaritano voltou para trás, se jogou nos pés de Cristo, adorou a Cristo, reconheceu, agradeceu. E Jesus disse: mas não era 10? Cadê os 9? Quem sabe, a Bíblia não tem detalhe como é que foi toda aquela história, mas quem sabe o samaritano disse: eu não sei, você contou tudo. Aí nós vamos ver aqui acerca de novo da gratidão e da ingratidão. Nós não somos merecedores. Nós estávamos em condições bem complicadas, mas Jesus Cristo morreu por nós, para nos libertar e nos fazer filhos seus. Então vamos aqui para o primeiro ponto. A chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, que identificados como incircuncisos. Um exemplo disso nós vamos ver Davi quando foi enfrentar Golias. Golias afrontou Israel por 40 dias, e aí Davi foi a rei, o rei pediu que iria enfrentar ele. Quando chegou no exército, Davi encontrou o Golias afrontando Israel. E Davi disse: mas quem é esse incircunciso que afronta o exército e o povo de Israel, o Deus de Israel? Então, incircunciso significa o quê? As nações que não tinham vivido a lei de Deus. Na época de Abraão, Deus estabeleceu lei para Abraão que todo filho de Abraão que nascesse, seus descendentes, 8 dias de nascido, deveria ser circuncidado. Era cortado uma pele do órgão genital masculino de toda criança. Com 8 dias de nascido, ele passava por uma cerimônia religiosa e era cortado uma pele do órgão masculino chamado prepúcio. E aí essa criança era circuncidado, deixava de ser incircunciso para estar circuncidado, carregar na pele, na carne, a marca de Deus. Por essa razão, nós vamos ver Paulo fazendo uma alusão da palavra: eu carrego no meu corpo a marca de Cristo. Israel trazia no seu corpo a marca do pacto abrâmico de Abraão com Deus. E Paulo diz: olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, todas as nações que não estavam servindo ao Deus de Israel, que não tinham aceitado o pacto de Abraão, de Isaac e de Jacó, o pacto que eles fizeram com Deus de Jeová, todas as demais nações eram
reconhecido como nações incircuncisos. Só era circuncidado aquele que tinha a marca de Cristo. Por essa razão, Davi disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem um pacto com Deus? Quem é esse que não traz as marcas do Deus Jeová, que afronta o Deus vivo? Então Davi enfrentou aquele gigante e venceu pelo poder do Deus Jeová. Um conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 10, versículo 11. Nessa referência, nós vamos ver onde Deus apresentou para Abraão o pacto da circuncisão. Todos, quando nascessem de Abraão, e os escravos que ele comprasse, todos quando nascessem sob os domínios dele, com 8 dias nascido, tinha que ser circuncidado. Tinha que passar por esse processo, porque era lei. Ele tinha que viver esse princípio. E aqui o que eu acho interessante é que era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. O que é externo? Externo é isso aqui, ó. Externo é aquilo que você pode tocar. Interno é aquilo que está dentro. Então a promessa que o povo de Israel carregava, ainda hoje muitos carregam Israel, ela é externa. A promessa que Deus fez para Israel foi física. Exemplo: eu vou te tirar da terra da escravidão e vou te dar Canaã. O que é isso? Promessa física. É promessa externa. Promessa literal. O que é literal? É aquilo que se pode pegar, é aquilo que se pode apalpar. Foi as promessas de Deus para Israel: eu vou dar para vocês um Salvador. Promessa física, promessa literal. Um Salvador vai vir e vai libertar vocês. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, se humanizou, andou com o discípulo, anunciou a palavra. A promessa física foi cumprida. Agora as promessas para a igreja ela é espiritual. As promessas para Deus não é física. Israel recebeu promessa física. Canaã, o Messias, o Salvador, viria em carne e veio. Promessa física. Agora para a igreja a promessa é diferente. Vem o Salvador, ele é espiritual, ele vai vir sobre as nuvens. Ninguém vai poder tocá-lo. Espiritual. A promessa para nós é céu, que nós podemos chamar também Canaã celestial. Ninguém pode tocar nesse céu em vida física no sentido literal, só pela fé, só pelo intermédio do poder de Deus, pelo aquele que tinha o privilégio de, ao morrer, ir para o céu ou passar pelo arrebatamento. Do contrário, ninguém pode ter parte dessa promessa e chegar aos céus. Então, mas as promessas de Israel foram físicas. Agora o Israel espiritual, que é nós, é espiritual. Então vamos mais para frente. Como diz o povo, vamos para frente e atrás de gente, né? O procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos de Israel, ou estrangeiro comprado a dinheiro. Gênesis 17, 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da herança. Qualquer judeu que não participasse da circuncisão era tido como incircunciso
não podia participar dos cultos do Deus de Jeová, não podia participar das Assembleias Santas, não podia participar, ela tinha como alguém que não queria nada com o Senhor. Ele não tinha acesso aos demais lugares que o povo entrava para adorar o Senhor. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então, para Israel, o que diferenciava eram as suas leis e a circuncisão. Vocês lembram quando Jacó, numa determinada região, as proximidades lá aparecem, se fala memória de Betel, nós vamos ver, ele estava naquela região, e aí a sua filha Diná resolveu dar uma volta na região, e um certo moço viu ela por lá e forçou ela, e aí, como ele era um príncipe naquela região, ele pediu-a em casamento, e aos irmãos dela já está enfurecido, entrou em acordo, mas disse que eles tinham que se circuncidar, tinha que seguir o mesmo ritmo deles, mas a intenção de dois filhos de Jacó era matar mesmo aquele povo, não era manter aliança com eles não. E todos os homens se circuncidaram no terceiro dia. A Bíblia explica que era o dia que eles estavam bem inflamados do corte que eles tiveram que fazer, da circuncisão do prepúcio. E eles chegaram lá com espada e mataram todos os homens daquele vilarejo, e arrastaram todas as mulheres e levaram consigo. E aí Jacó, quando soube disso, se desesperou e saiu daquela região, levou o povo para o monte, todos fizeram um concerto e passaram a obedecer ao Deus de Israel, os demais que os seguiram. Então, amados, circuncisão era para quem tinha compromisso com o Senhor. E a circuncisão hoje não é na carne, ela é no coração. Nós vamos ver isso aqui no significado religioso da circuncisão. Ainda no primeiro ponto, no segundo subtópico, o que significa o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Jeremias 17:5, Oséias 4:14 e Gálatas 5:19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com o incircunciso. Então, amada, a circuncisão era algo muito sério, e por causa disso teve uma discussão tão grande entre os apóstolos por causa da circuncisão, que eles tiveram que reunir todos os apóstolos para discutir esse assunto. Vamos ver aqui o que nos diz aqui a palavra de Deus acerca de que eles recusavam até comer com o circunciso. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 3. Versículo 1, 2, 3. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Cristo. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varão incircunciso e comeste com eles? Versículo 4. Mas Pedro começou a dizer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive
Num arrebatamento de sentido, uma visão, via um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto a mim. Versículo 6. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras e répteis e aves do céu. Versículo 7. Eu ouvi a voz que me dizia: eu ouvi a voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu comum o que Deus purificou. Então observa aqui que Deus repreendeu Pedro. Ele recebeu uma visão, como eu já expliquei, os gentios para Israel era considerado como animais e como algo comum ou impuro. É tanto que nós vamos ver, parece que a mulher cananeia, ela chega clamando aos pés de Cristo, começa a gritar de longe: Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus Cristo usou uma palavra pesada. Não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Deve você entender o que Jesus Cristo estava dizendo? Os filhos de Deus, na época, Jesus estava apresentando quem? Israel. As demais nações ainda não estavam na lista. Estava no projeto de Deus, mas contudo Jesus ele provou a fé daquela mulher. Disse: não é lícito eu tirar da mesa os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque Jesus Cristo ele veio para Israel, mas Israel não recebeu. Mas todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. Então Israel estava cumprindo a primeira missão. Deus veio para Israel. Então, como Israel, muitas passaram a rejeitar, os demais nações foram aceitando. E Deus foi dando para eles esse direito e o poder de ser feito filho de Deus. E aí a mulher disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí ele disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito como tu queres. Então aquela mulher, ela aceitou, ela não retrucou. Jesus provou ela, né? E ela aceitou a humilhação, mas depois ela foi exaltada. Ela aceitou a condição dela de gentil, que era considerado como animal, como algo comum ou imundo. Mas a partir daquele momento, Jesus deu para ela a justificação, deu para ela a bênção que ela precisava. Então, mas isso é muito importante. Terceiro ponto: a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas física ou físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas que foi no interior, a que é no coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então observe, como eu já falei, a promessa de Israel foi física, foi literal, foi na carne, foi externa. Agora a promessa para a igreja, ela é espiritual, ela é interior, ela é interna.
Então Israel, eles tiveram que se circuncidar no exterior, na carne, na pele. Agora, a circuncisão atual, ela é interna, ela é do coração, ela procede do coração. Por essa razão, nós vamos ver que a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. E a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos condenados ou nós seremos salvos, porque tudo é interno. Jesus que foi questionado pelos discípulos que entraram dentro de uma roça lá e disse que porventura não sabes tu que não é lícito se alimentar no sábado, entrar nas roças, fazer as coisas que os discípulos estão fazendo. Aí Jesus disse: olha, quem contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. O que entra na boca do homem? Alimento. O que sai da boca do homem? Palavras. E é as palavras que vai dignificar aquele que o falou ou que vai o condenar. Então, amados, tudo é um processo interno em relação à igreja. Nós nunca vemos Jesus, mas pelos olhos da fé, a Bíblia diz: assim como Ele é, nós o veremos. Processo espiritual, promessa espiritual. Mas em Israel, as promessas deles todos, a boa parte foram físicas. O povo estava doente, tinha um tanque lá que um anjo descia e removia as águas. Os judeus, se caíssem lá dentro, quando a água fosse removida, eles saíam curados. Então tinha alguém doente, o profeta ia lá, tocava nas águas, fazia alguma coisa e o milagre acontecia literalmente. Mas hoje é espiritual. Essas são as promessas do Senhor. Então, amado, a nossa circuncisão, ela é no coração. Não há necessidade, graças a Deus, que os homens na dispensação da graça passar por um processo cirúrgico. A nossa Filomena passar pelo processo cirúrgico de uma circuncisão, graças a Deus, para fazer parte do corpo de Cristo. É um processo espiritual, né? Então Deus, Ele é maravilhoso na sua palavra. Então, mas a boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa ou física na carne realizada pelos homens, mas a que é feita no interior, interno, o que é do coração, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal que pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós vamos ver lá no Apocalipse que diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Então, amados, graças a Deus que Deus, Ele é maravilhoso nas suas promessas. Então aqui a circuncisão da nova aliança, dos dias atuais da graça de Deus. O assunto da circuncisão gerou discussão acalorada entre os judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou a convenção do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre assuntos sob orientação do Espírito de Deus.
Então, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós vamos ver que eles fizeram uma reunião e debateram sobre a questão da circuncisão, do que o gentio que aceitaram Jesus deveria, como ele deveria viver, como ele deveria praticar. Aí, se você ler todo esse capítulo 15, você vai ver que eles chegaram à seguinte conclusão: os gentios não se contaminar com idolatria, não se envolver com prostituição, guardar-se de corrupção, de algumas coisas do tipo, e que eles não eram obrigados a se circuncidar igual aos judeus. Eles deveriam viver, obedecer a palavra, né? E não era obrigado eles seguir, procurar levar suas crianças para ser circuncidados no 8º dia, porque a circuncisão deveria vir do coração e não passar por um processo cirúrgico no órgão masculino da criança após 8 dias de nascido. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, lá dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Vamos ver o que diz aqui o versículo 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que não nos impor mais carga alguma, senão estas coisas necessárias. A orientação para a igreja, os gentios, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada, das fornicação, ou seja, relação sexual fora do casamento. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia. Então essa que foi uma das orientações, que eles chegaram para os gentios que estavam já servindo a Deus, que eles pediram para o gentio não fazer. Então vamos aqui para o segundo ponto: estranho ao conserto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação do gentio. Naquele tempo, estaveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imensos do paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles conheciam a Cristo, como também era diferente das promessas acerca dele e de sua obra. Então, amados, observe que aqui foi falado sobre regeneração, né? Observa aqui que naquele tempo isto é apenas a regeneração. Então, o processo de salvação, eu encontro aqui 3 processos para o ser humano alcançar o direito de salvação, porque nós já estudamos que em uma dessa lição que é acerca da predestinação, né? Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Se eu aceito a Cristo, eu sou considerado uma pessoa salva, mas é necessário que essa salvação continue. Eu tenho que me esforçar para melhorar cada dia diante de Deus e diante dos homens, porque a salvação é um processo contínuo, não é uma vez salvo para sempre.
Então a salvação ela tem 3 processos. Qual é o primeiro processo? Justificação. O que é justificação? O que significa? Justificação significa ato de declarar justo. Então quando aceitamos Cristo, a cédula que nos era contrária, disse Paulo, ele cravou na cruz, nos justificando. Nós não merecemos, nem merece, mas ele nos justifica pela sua crucificação na cruz do Calvário. Segundo processo da salvação, regeneração. O que significa regeneração? Ato de nascer de novo. Nós vamos ver Jesus Cristo questionando isso com Nicodemos, né? Olha, Senhor, bom mestre, que devo eu fazer para dar vida eterna? Ele vai questionar acerca da salvação da vida eterna com Cristo. Jesus disse, olha, necessário te é nascer de novo. Como é que pode, Senhor? O homem já velho como eu, nascer de novo, eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe e nascer? E aí Jesus Cristo disse, olha, na verdade te digo, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas do que eu ter te dito que necessário te é nascer de novo? E para nascer de novo tem 2 processos. Quando, Jesus respondeu, João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascermos, nós não podemos ver. Segundo, nós não podemos entrar. Aqui é o versículo 5 do capítulo 3 de João. Jesus respondeu, na verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observe que o primeiro processo é aceitar Cristo, se aproximar de Cristo e viver com Cristo. Já que no versículo 5, é necessário que a pessoa nasça de novo da água e do Espírito. Isso representa o quê? A palavra. Sem a palavra de Deus, ninguém entra no céu. Jesus deixou bem claro, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Porque a palavra é quem nos lava, é quem nos dá direção. O Espírito Santo é quem vai nos levar para o céu. Quer ver um exemplo de que a água representa a palavra? Jesus disse, olha, você já está limpo pela minha palavra. Vós já está limpo pela minha palavra. Então a palavra, ela limpa, ela purifica. E o Espírito Santo é quem vai nos levar para o céu. Então, o segundo processo da salvação é regeneração. Jesus disse para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo para ver, e tinha que passar pelo processo da água e da palavra para entrar no reino do céu. O terceiro processo da salvação, santificação. O que significa santificação? Santificação significa separação do mal e do pecado e dedicação ao serviço do reino de Deus. Então, santificação ou ser santo é a pessoa estar separada do pecado e estar pronto para servir a Deus, para fazer a vontade do reino de Deus, para ir aonde for necessário, para ficar onde for necessário, e estar disposto, estar nas mãos do Senhor nosso Deus. Então, amados, uma vida sem Cristo, que os gentios, apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, nascer da regeneração, eles viviam no imenso paganismo e sem Cristo. Eles viviam a vida de tudo que é jeito, sem Deus, como eu já falei, sem Pai, sem salvação. Mas Jesus Cristo usou de misericórdia e deu a oportunidade para os gentios. Porque para Deus só existe 3 tipos de pessoas no mundo: Israel, gentios e gregos. Só existe 3 tempos:
passado, presente e futuro. Só existe 3 lugares: céu, terra e inferno. Então Deus, ele resume logo tudo. E o que me faz glorificar o nome de Deus é porque o passado, o presente que eu estou vivendo, agora que nós estamos vivendo, e o futuro para Deus é a mesma coisa. Já pensou? Ele vive o passado, sabe tudo que passou, está vivendo o presente e sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Por essa razão, na palavra de Deus, você vai dizer que Deus chama os que não são como que já fosse, porque Ele já sabe de tudo. Ele olhou para mim, Ele olhou para você. Nós não somos nada, nós não éramos nada, mas disse: não, mas eu vou chamar esse. Ele não era, mas ele vai ser, porque Ele já sabe do futuro. Porque o passado, o presente, agora e o amanhã, o futuro, para Deus é a mesma coisa. Então, se Deus te chamou, fique tranquilo, que Ele é fiel em cumprir as suas promessas e Ele se responsabilizará pelo seu feito. Separado da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e consequentemente não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos 9:4. A construção cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina foram feitas somente a Abraão e os seus descendentes, ou a sua descendência. Gênesis 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos e promessas prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mateus 22:32. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes